gravação. Mudou o sistema aqui do Nero, eu não sei o que é que deu. O teclado do meu notebook, se você comprar um serviço, vieram aqui e trocaram, né? Fizeram um novo, estava sem funcionar algumas teclas. Eu escapei por pouco, eu meti WD-40, falei, eles vão dizer que foi isso. Mas como o teclado hoje é blindado, eles não abriram para ver. Só viram que estava funcionando, não abriu, senão eu tinha que pagar, né? Aprendendo a fazer isso mas amém. Estamos aqui hoje, dia 3 de novembro. Essa é a classe de adultos. Nosso tema é o cristão e o mundo pós-moderno. E nós vamos começar orando, não é isso? Graças a Deus. Irmãos, ficamos de pé. Aleluia. Vamos todos orar, né? Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para essa escola bíblica dominical. Reconhecemos, ó Deus, que só o Teu Espírito Santo é quem pode nos dar a compreensão das coisas reveladas que estão além da razão humana poder alcançar, Senhor. Ó Deus, abra nossa compreensão, nos dê inteligência espiritual para discernir as coisas do Senhor. Eu oro por essa classe, pelas classes de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens, nas congregações, nas igrejas do distrito, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, o nosso material é esse, né? A revista Mundo Pentecostal é da nossa. Tem revista para todos os irmãos lá, pode pegar a revista lá. Quem puder pagar, depois coloca R$11 na oferta. Quem não puder pagar, pode ficar com a revista, que não tem problema. Tá lá, eu acho que ainda tem. Se você não pegar, você não vai conseguir depois. Está acabando ali o estoque, viu? Amém? Muito bem, irmãos, aqui tem um editorial. Nós começamos a ver. Lembrando o seguinte, ó. Lembramos que a revista Mundo Pentecostal, essa sua revista, desenvolvida por escritores, entre os quais estão bacharéis, mestres, doutores em teologia, exercendo diferentes cargos ministeriais, que de certa forma proporciona a observação de diferentes pontos e colocações sobre o tema, né? Eu acho que nenhuma revista pode ter uma opinião fechada sobre o tema. A nível do que a gente faz no seminário, a gente coloca assim as diversas possibilidades de interpretação e aí deixa para você chegar às suas conclusões, né? Então nós temos aqui, ó, o que é pós-modernidade. Aí nós ficamos de ver nós começamos a ver a questão de pós-modernidade. Como o nome diz, pós-modernidade é depois do quê? Depois da modernidade, né? Então temos aqui a leitura, diz assim. Essa foi escrita pelo pastor Flávio Bessa da Costa. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então aqui já vem fazendo uma colocação que o evangelho pode estar encoberto. Você encobre uma coisa colocando um pano em cima ou tapando o olho de quem olha, colocando uma venda, né? Inclusive criança, quando quer esconder, fecha o olho, ninguém está me vendo, não estou vendo ninguém, né? Deve ser escondido. Então, irmãos, aqui vem colocando essa questão que diz assim, ó: o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos. Agora, será que o Deus desse século ele fica contente em colocar uma venda nos incrédulos, ou ele vê se ele consegue por onde colocar essa venda nos crentes também? Essa é a pergunta. E a resposta é lógica, tentando para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é então, mas aqui é comparado a luz, quando você está enxergando, e
E aqui, né, é comparado quando você põe uma venda, quando não está enxergando. Então, nosso empenho é que pela palavra e pelo trabalho do Espírito Santo, se ainda existe alguma coisa atrapalhando a nossa visão, os irmãos lembram que Jesus fez uma cura de um homem que não enxergava. Aí Jesus perguntou para ele: você está enxergando? Aí ele disse: eu acho que sim, que estou vendo umas árvores andando. Falou: não, você não está enxergando bem. Jesus fez a segunda oração: agora eu estou enxergando. Então, a gente pode ter sido curado já, mas está naquela cura que precisa de mais outra. A gente está enxergando umas coisas, não está enxergando outras coisas corretamente, né? Então a lição vem trazendo isso para nós, né? Então vamos ver aqui, irmãos. A gente já viu aqui nessa introdução, primeiro, o que é pós-modernidade? O que é quando começou? Quais são as características, né? Até entre os entendidos no assunto, não há bem um consenso. Eu fiquei vendo com vocês na lição passada essa questão da divisão da história, né? Uma história é dividida em idade antiga. Primeiro tem a pré-história. A gente ficou mexendo aqui muito a pré-história. Pré-história é o período antes de 4000 antes de Cristo, onde a gente não tem registro escrito. A gente não sabe o que aconteceu porque ninguém escreveu, né? Mas aí entre 10.000 e 4.000 é essa idade onde começa a ter as... Agora, a chamada idade antiga compreende todo o período bíblico, de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. O que marca a data de 476 depois de Cristo? A queda do Império Romano. O Império Romano foi uma coisa maior que aconteceu nessa idade antiga, né? Aí, irmãos, nesse período aqui, né, a gente tem o Antigo Testamento todo, a gente tem o primeiro século da igreja todinho, apostólico, e nós temos, irmãos, o período da igreja quando ela começou, quando a igreja era proibida no Império Romano. A igreja era considerada um movimento político terrorista, subversivo, pregava contra o governo, era o que eles diziam, né? Até que depois então veio o imperador, disse que se converteu e fez uma coisa pior, decretou o cristianismo como religião oficial do Estado. Não sabe qual é por exemplo, no Brasil, irmãos, até a proclamação da República, o catolicismo romano era religião oficial do Brasil. Você sabe o que quer dizer isso? Para você ser funcionário público, você tinha que confessar a religião oficial. Então a gente vê muitos judeus e muitos outros fazendo uma confissão falsa de catolicismo para poder manter o emprego. Até que essa confissão falsa não era ruim, né? E as pessoas escondendo que eram judeus, escondendo as suas crenças até aí. Muito bem. Aí, irmão, nós temos a Idade Média. Olha, irmão, são 1000 anos, de 476 a 1453, por questão de poucos anos, são 1000 anos onde o catolicismo romano dominou a Europa, onde quem se manifestasse contra o catolicismo podia ser decapitado, queimado vivo na fogueira. Não, mas eles queimavam vivo na fogueira, eram os feiticeiros, eles arrumavam uma prova que você era feiticeiro.
ladrão, não sei o quê. Então, esse foi o período que, nos livros de história, não somos nós protestantes. Os historiadores, quem já teve em banco de escola, sabe que esse é de idade das trevas. Historicamente, o período em que o catolicismo romano dominou 1000 anos na Europa é conhecido de idade das trevas. 90% do povo era analfabeto. Teve imperador analfabeto. Só liam os padres. Qualquer coisa que eles ensinassem, primeiro que era uma aberração, né? O povo falava várias línguas germânicas, línguas outras, e eles rezavam a missa em latim. Para que rezavam em latim? Para ninguém entender. Amém? Amém? Amém o quê? Os irmãos entendem como é que conserva um povo na cegueira? E as afirmações que faziam, a leitura da Bíblia era proibida. Vocês não têm condição de ler e entender. Então se explicava que Maria subiu com trigo e tudo para o céu, que quem morre vai para o purgatório. Se você tem um parente que morreu em pecado, mas se você der uma oferta para a igreja católica vai lá e tira o seu ente querido do purgatório. Tudo isso era ensinado, né? Aí, irmãos, vem a idade contemporânea. Aqui, irmão, nesse meio tempo aqui, entra uma coisa que é interessante, alguns historiadores reconhecem: a reforma protestante. A reforma protestante não foi um gol de bicuda, um gol de 3 dedos, né? Que é bicuda mesmo, não. Foi um gol, inclusive a mudança da idade moderna, a saída da idade moderna, que a gente vai achar um bocado de problema, a reforma foi que promoveu. A reforma protestante fez uma virada na era histórica. Aí não veio a idade contemporânea, onde a gente já teve agora então a pós-modernidade, né? Vamos ver se a gente encontra mais aí. Então tem aqui, irmãos, oh meu Deus, não é para aparecer aqui não. Divisões da história. A gente tem essa pré-história, ou idade da pedra. Todo lítico aqui é pedra. Paleolítico, pedra antiga. Neolítico, pedra média. Idade dos metais, ferro, cobre e bronze. Mostramos para vocês devem ter no vídeo, se você olhar na aula passada, o problema, irmão, das idades. Nós vemos para vocês, essa informação é tão importante, que eu vou ver se eu acho aqui. O problema é que o povo de Israel, que saiu do Egito, era um povo analfabeto, não tinham armas e não dominavam trabalhar com metal. Como é que chama? Trabalho com metal? Ferreiro. Não trabalhavam essa coisa de ferreiro. Aí a gente vê aqui, irmão, quer ver? Ó, eu vou colocar aqui, ver se eu encontro aqui, ó, ferro ou carro, vou colocar ferro, você tem ideia. Aqui vamos procurar nos livros históricos. Vamos ver aqui, ó, algumas coisas. Ó, irmão, Josué 17:16, eu vou mostrando aqui na outra Bíblia, para vocês terem noção como é que a coisa. Esse negócio de idade pós-moderna, mas muda o nome da era histórica, não altera nada na minha vida, altera a sua vida toda. O fato de que com a reforma a gente rompeu com 1000 anos de ignorância e cegueira católica, mudou. Veja que foi, veja onde é que nós estamos hoje, né? Então aqui, quando é que foi o texto aqui? Foi, ó, Josué 17:6. Presta atenção aqui, irmão.
Josué gosta dessa NVI porque é fácil de achar. 17, 6. Ó o que diz aqui. É Josué, mesmo é Juízes? Josué 17, 16. Ah, tá certo, é 16. Ó. 16. Ó, irmão, os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Alguém até diz que Deus permitiu o povo ficar aqueles 40 anos no deserto, porque ele só tinha as unhas do dedo, não tinha nada. Parece que nem cavalos eles domesticavam, viu, Barroso? Nada. Eram os pés e as mãos. Aí chega lá em um povo que já domina ferro, bronze, faz liga de ferro com bronze, faz carro, faz arma, lança, flecha com ponta de ferro. Como é que vocês vão enfrentar esse pessoal? Quer ver outro aqui só para a gente entender, irmão? A Bíblia registra essas coisas aqui, ó. No 18, por exemplo, 18 continua, 18, ó, 18. Os montes cobertos das florestas serão de vocês, limpem o terreno será de vocês. Embora os cananeus possuam carros de ferro, vocês podem expulsar. Então veja bem, irmãos, condicionando a tecnologia, Juízes 1, não, passar só mais antes. Depois você dá uma olhadinha aqui, tem as referências todas, você vê lá. Juízes 1, acho que é 17, deixa eu ver se é. Ó, Juízes 17. Ó, deixa eu ver se é 1,17 mesmo. Juízes, cadê? Juízes 1, 19, ó. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Sessa, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Então veja bem, irmão, vendo aqui as idades, as idades, praticamente, irmão, Israel estava na idade da pedra. Enquanto que os cananeus, os palestinos já estavam na idade do ferro. É como hoje, irmãos. Hoje nós vivemos na era da internet, mas tem lugares no mundo que estão na idade da pedra. Existem países comunistas onde não pode ter internet. Onde o que existe é o intranet do governo. Onde, inclusive, essa ferramenta é usada para doutrinação. A única coisa que você ouve é a versão que o governo dá: nós somos um país maravilhoso, o emprego está bombando, o nosso PIB está arrebentando e o povo morrendo de fome. Então, irmão, vem aqui a idade antiga, né? Vamos ver aqui onde a gente chega aqui na nossa história. A idade moderna, vamos ver aqui, pré-história, a gente já viu. Vamos ver aqui, idade antiga. Aí nós temos duas coisas, irmão. Aí a antiguidade oriental e a antiguidade, a Grécia antiga e a Roma antiga, ou o mundo ocidental. Olha, irmãos, o Oriente e o Ocidente são totalmente, não é a mesma história, não. Irmãos, veja o problema do Islã, a religião de Maomé, que domina quase todos os países árabes: Iraque, Irã, Líbano, Síria, cada lugar. Não sabe qual é a ideia, e alguns crentes talvez pensam, sabe qual é a ideia do Islã? É o seguinte: Maomé, ele viveu no ano 600 depois de Cristo. Maomé pegou a religião cristã, pegou a religião judaica, pegou as religiões das tribos árabes, botou no liquidificador e bateu. Então o Alcorão fala de Jesus, fala de Moisés,
etc. Então, irmão, a ideia é que aquele ano, quando Maomé, segundo eles, não só a história de Maomé, né? O cara não tinha nada, irmão, não tinha nada. Encontrou uma tal de Khadija, uma viúva idosa rica, e ele era bonitão, novão e casado. Ele não fez outra coisa na televisão, o resto da vida, cara. Muito bem. Porque é o seguinte, irmão, no Islã, bebida alcoólica é crime, pena de morte. Ópio não, ópio pode. Não pode uísque, cerveja, mas ópio. Se eu fumar ópio, fala até com quem quiser que muda, com minha Maria, quem quiser. Então, irmãos, a gente estuda essa questão, que o Ocidente é cristão, esse é o problema. O Ocidente é cristão, o Oriente não é cristão. Nossos campos missionários estão quase todos no Ocidente. Se bem que a Europa hoje é campo missionário. Os islâmicos estão ocupando a Europa. Já temos prefeitos de grandes cidades europeias que são islâmicos. Não sabe qual é o método de propagação do islamismo? A gente cresce a igreja fazendo o quê? Como é que a gente faz para crescer a igreja? Ganhar alma. Islâmico cresce através de procriação. As pessoas enganam que a questão porque o homem islâmico, conforme ele tiver condição financeira, ele pode ter uma, duas, três, quatro esposas, conforme o tanto que ele quiser. Se bem que tem uns pobres que casam com quatro, deita na rede e põe as quatro para plantar roça para ele. Tem isso também. Mas é outra coisa. Ó. Aí nós ocidentais pensamos que isso é luxúria. É querer ter 4 mulheres diferentes. Não, irmão. Todas elas têm que produzir uma criança por ano. Não é a ideia de ter mulher para ter diversidade sexual. É procriação. Sabe o que está acontecendo, irmão? Eles estão tomando na Europa porque os filhos de uma mulher e de um homem que nasce na Europa é europeu. Pode concorrer até a presidência, onde existia presidência. Aí, irmãos, a Europa se tornou para nós, está aqui a irmã diretora de missões, você vê que as missões nacionais, campo missionário. As grandes igrejas luteranas, aquelas catedrais, aqueles castelos, viraram ou cinema, ou boate, ou como é que chama o lugar onde os reúnem? Mesquita. E a religião protestante virou, irmãos, uma ação social. Se resumiu a dar cesta básica para quem tem fome, a receber e cuidar de imigrante árabe e evangelizar. Nós estamos na era pós-moderna, isso é coisa antiga, fazer as pessoas mudarem de religião. Alguém falou isso para mim. Isso é coisa selvagem. Vocês, em vez de respeitar a religião dos outros, viram? Eles ficam querendo fazer o povo mudar de religião. Eu falei, é o seguinte, não, o maior selvagem é Jesus. E foi ele que disse que tem que converter, tem que sair do farisaísmo, tem que sair do saduceu, tem que sair de onde você está e tem que vir atrás de mim. Então Jesus é que é o selvagem maior, eu vou atrás dele. Os apóstolos são a selvageria e fratura exposta. Pedro, num só dia, converteu com a pregação dele 3.000. Então, é vocês, pinte igual Pedro. Quero ver vocês vão ver. Então, irmãos, a gente vê que a Idade Média, vem aqui, ó. Porque, irmãos, as idades, a gente tem Idade Média e a Idade Moderna, vou te mostrar. Tem a Alta Idade Média, lá no começo, quando o Império Romano cai. Interessante, irmãos, onde que o cristianismo alastrou.
Sabe os germânicos, os vikings, aqueles caras que bebiam sangue? Os vikings, aqueles que podem os bárbaros, foi quem aceitou o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque eles não tinham dominação romana. Vocês lembram as histórias do Asterix? Quem gosta do Asterix aqui? Asterix Gaulês, não curvou a Roma de jeito nenhum. É interessante, vale a pena assistir o desenho animado do Asterix, né? Esse povo que se converteu. Há um cristianismo diferente do cristianismo romano, cristianismo livre de Roma. Aí vem que, irmão, feudalismo chama modo de produção. Quem trouxe essa ideia foi Marx, mas é uma leitura verdadeira. O que é modo de produção? Aí nós temos o feudalismo. Depois do feudalismo nós temos o capitalismo. E junto com ele nós temos o socialismo e comunismo. O que é feudalismo? É um sistema de produção onde assim, as terras são dos nobres e da igreja. Lembrando para vocês, mais da metade das terras da Europa eram da igreja católica. Os donos da terra, como são muito bonzinhos, eles te deixam morar na terra deles e deixam você cuidar de gado, plantar roça. Só que 70% da produção é minha, mas eu sou tão bom que eu não deixo você morrer, eu deixo você morar na minha terra, a terra é minha. A igreja católica explorava esse modo de produção, feudalismo. Irmão, a idade média de uma pessoa, hoje no Brasil está por volta de 80 anos, quer dizer, está entre 60 e 80. Eu sei que a última vez que eu fui no cemitério, eu nasci em 56, eu dou uma olhada aqui, tanto de plaquinha de 56 que veio, falei, miséria. Então, a idade média era 35 anos. As doenças, a pobreza, irmão, pobreza material, ela vem acompanhada de falta de higiene, falta até de recursos para ter higiene, falta de água para tomar banho, para lavar vasilha. Está aqui o pessoal da saúde, Maria, nos outros, sabe que falta de higiene tem tudo a ver com a pessoa quando baixa a epidemia. Lembra que nessa coisa aí, baixou uma tal de peste negra? As condições de insalubridade, 35 anos, irmão. Era a idade, o homem chegou a 40 anos, vixe, já vai estar 10, né? Está na hora de morrer. O analfabetismo generalizado e a ignorância. Então, irmão, o feudalismo é assim. Aí depois, irmão, vem o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é o seguinte: todo mundo tem direito de trabalhar, o que ele conquistar é dele. Se ele tiver coragem de pegar uma roça, um terreno, de estocar e plantar grama e botar gado para comer, é dele. Mas, irmãos, entendem uma coisa: a reforma protestante foi mais do que mudança religiosa. O que aconteceu com essas terras da igreja? Nos países que se declararam protestantes, o que aconteceu com as terras da igreja católica? Passaram a ser de quem? Do Estado. O Estado fez o quê? Deu para o povo. Uma reforma agrária que a Europa teve foi por efeito colateral da reforma protestante. Terra do povo. Deixa eu lembrar aqui para vocês, irmão. Isso a gente aprende no curso de como é que chama? Magistério. Magistério. Primeiras ações nos países europeus que se declararam protestantes. O Estado bancou escola pública gratuita. Porque queria ensinar o povo a venda como?
As que existiam eram em latim, grego e hebraico. Tanto, irmãos, foi nessa época, como é que é? Foi nessa época que um tal de Gutenberg inventou o quê? A imprensa. Vocês sabem qual foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu? A Bíblia em que idioma? Alemão. Aí teve um Mobral para todo mundo velho, vinham para a escola aprender a ler na Bíblia. Ah, nós aprendemos que tem um purgatório. Mostra para mim, eu te mostro, não tem, eu te mostro e ensino você a ler o texto que diz que não tem. Então a reforma veio, aí depois não veio junto com essa ideia do socialismo. Aí vem a Baixa Idade Média, cultura medieval e formação das monarquias nacionais. Então, irmãos, aí não é que um duque, um conde é dono de um mundaréu de terra. Esse povo fala essa língua, aqui é o país. Ele só fala o quê? Francês, então aqui é França. Então aqui fala o quê? Alemão, então aqui é Alemanha. Esse povo fala o quê? Latim, então aqui é Roma. Com seus governantes, né? Se bem, irmãos, que com isso veio uma coisa muito complicada, que Lutero e Calvino até que deram continuidade. Direito divino dos reis, que tem crente até hoje lendo a Bíblia assim. O governante que governa só pode ser pela vontade de Deus. Aqui toda autoridade é constituída por Deus, tem crente dizendo, quem ganhar, a urna que ganhar, essa é a vontade de Deus. Aí o senhor diz em Oséias, minha não, sei nem quem é esse indivíduo. Até que na França, irmão, teve um sujeito que perguntou, isso não pode. A nobreza vivendo no luxo, o povo pagando imposto, as princesas, as damas vivendo no palácio com padeiras, cabeleireiras, manicures, costureiras, pajens para cuidar das carruagens, e o povo morrendo, mas não pode contestar. Se você for contra o governo, você é contra Deus. Aí teve um doido da cabeça e foi mentira. Ô irmão, a França cortou tanta cabeça de rei e de rainha. Ah, é de Deus, deixa eu ver esse sangue dele. Aí chama de sangue azul, né? Sabe o que é sangue azul, irmão? É porque a pessoa mais branca, talvez alguns aqui, dá para você ver as veias azulzinhas. Mas você é que o sangue deles, vamos cortar a cabeça do anel, o sangue é vermelho, vamos. Aí não veio o quê? Veio o tal do Montesquieu dizendo que o poder tem que dividir, tem que ter quem legisla, quem governa e quem julga. Não pode um só fazer. Aí vem a divisão dos poderes que no Brasil de um tempo atrás existia, né? Hoje não existe mais, voltamos à monarquia absoluta, um só manda em tudo. Então não vem aqui, ó. Data da reforma. Irmão, por que marca o ano de 1789 como o fim da Idade Moderna? Revolução Francesa. Você tem que ter. Irmãos, eu tenho um artigozinho aqui, ó, um livrinho. Para você entender a obra de Deus na história humana, você tem que entender o mínimo de história. Estamos vivendo um problema histórico no Brasil. Estão reescrevendo a história. Tem umas ideias aí. Escrever, por exemplo, o Brasil teve um tal de Lava Jato. Foi preso Lula, foi preso Disseu, foi o pessoal da Queiroz Gavão, daquela outra, como é que chama? Odebrecht. De 3 anos para cá, eles resolveram escrever que não, vamos reescrever, não. Aí agora, semana passada, o estouro, Disseu confessou o roubo de um mundaréu de dinheiro da Petrobras. Ele confessou, mas o ministro disse que está descondenado. Estão reescrevendo a história, irmão, do jeito que querem.
mas a história vai se mostrar isso. Então nós vivemos uma coisa aí complicada. Aí vem aqui, irmão, ó, nessa idade tem expansão marítima, Brasil, Colombo na América do Norte, Cabral aqui na América do Sul, a Rota das Índias e etc. Né? Revolução comercial e mercantilismo, colonialismo europeu na Europa, irmão. Nós somos frutos de uma colonização europeia por um país que não aderiu à reforma protestante. Portugal, com toda a Europa progredindo, evoluindo, e até hoje, irmãos, na Europa, apesar de que essa mudança do que é ser protestante e o que não é, até hoje, os países da Europa não protestantes são os mais miseráveis, até hoje. O catolicismo tem um tal de voto de pobreza para os padres, que quem é pobre está mais perto de Deus. Vai? Pode estar e pode não estar. O que define a pessoa estar mais perto de Deus não é a pobreza nem a riqueza, é outras atitudes. Mas quem é pobre, aí o sacerdote católico, como não tem nada, ele faz um voto de pobreza. Não sabe o motivo do voto de pobreza? É que se o padre tiver terra, ele tem herança. Aí a igreja perde. É tudo da igreja. Agora, será que não tem um apartamentozinho lá em Recife? Será que não tem não? Apartamentozinho lá em Santos? É claro que tem, está no nome do tio, da tia. Então, no absolutismo, né? Que é... Agora, a idade contemporânea, nós vamos ver aqui também. Então deixa eu voltar aqui, essa parte aqui minha parece que já está cumprida. Vocês vão ver aqui a questão, irmão, da tecnologia. Irmãos, a luta humana, eu estou falando, a luta do ser humano, todo ser humano, quando casa, por exemplo, Gildete teve coragem de casar comigo. Não sabe que é você ter nenhuma moeda de 1 centavo no bolso? Não tinha nada. Jaime, cadê? Foi que tinha separado, a casa dele estava toda mobiliada ali. Falou, galera, vou dessa casa você morar 6 meses. Só faltou o carro na garagem. Ô, maravilha! Aí a minha saudosa irmã Dinalva me arrumou para dar umas aulas no lugar dela. Ali no colégio, eu entrei dando aula de substituto, aí fiquei dando aula, fiquei acho que 8 anos dando aula. Ela foi minha aluna. Vantagem do professor é que ele pode escolher qual aluno que ele quer. Professora também, deu para escolher o aluno que quiser. Muito bem. Aí, mas depois ela formou, começamos a trabalhar sem nada, tá? E hoje a gente até que tem alguma coisa, né? Então, onde é que eu estava antes disso? Até eu me perdi agora. Tá, onde é que eu estava antes? Mirando a sagrada. Muito bem, irmãos. Então, assim, até a questão das tecnologias, né? E quem domina as tecnologias, irmãos, é que domina o mercado, é que domina tudo, né? Então, aqui lá em Israel foi desse jeito. Eu vou minimizar para vocês verem. Eu vou voltar aqui para a nossa lição, irmão. Eu quero falar aqui. Aí, irmão, nós chegamos a uma coisa aqui interessante, ó. Hoje, eu botei isso até aqui no... Você sabe o que é geração Y, geração X e geração Z? Você que é mãe, avó, você tem que entender. Aí esse menino assim, não, ele é geração Z. É por isso que ele é desse jeito. Ué. Então, irmãos, ó, geração Y ou os millennials, indivíduos que nasceram entre 82 e 94. Os nossos dois estão aqui, né, gente? Beleza, Gabriel, não? 97?
Pois é, o meio de Gilberto já é geração Z. Então o que acontece, irmão? Essa geração conviveu com o aumento da velocidade de informação e com a globalização. Quando é que caiu o muro de Berlim? Você lembra? 90. Vivemos a queda do muro de Berlim. Essa geração conheceu a briga, a Guerra Fria entre Estados Unidos e existia, vocês não sabem, mas existia uma coisa chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existiu. Era um problema. Conheceu isso. É outra coisa, irmão. Conheceram o mundo sem internet. Eu já perguntei para o Gabriel, mas é a pergunta que você faz para qualquer um. Pergunta para o filho seu. Você imagina como era o mundo antes da internet? Qual a resposta? E tinha mundo antes? Como é que já existiu um mundo sem como é que era um trem desse? Aí, você consegue? Não consigo imaginar. Imagina o mundo sem, não dou conta, é além da minha capacidade. Então, irmão, veja bem. Agora vem. Os dois termos, Y e Millennials, é interessante. A literatura produzida para pastores, mais em inglês ou em outros idiomas, aí diz, essa literatura se refere à geração tal, pastor. Porque eu não posso, irmãos, tratar uma pessoa que conheceu. Por exemplo, nós temos irmãos ainda hoje que tem celular, tem WhatsApp, mas não sabe usar o WhatsApp. Aqui na igreja tem. Problema. Porque, por exemplo, quando marco a reunião do conselho, eu marco pelo WhatsApp. O governo usa o WhatsApp. O Supremo usa o WhatsApp para mandar uma ordem de prisão lá para o Congresso. Aí o irmão hoje, irmão, que não sabe usar o WhatsApp, e aí? É o tal do analfabetismo virtual ou tecnológico, tem um nome para isso. É a mesma coisa de uma pessoa que não sabe ler nada. Então veja aqui, irmão, geração Peter Pan. Por que Peter Pan? É aquela geração, irmão, que fica em casa até os 40 anos, nem trabalha, nem estuda. Nem. Alguns trabalham, mas querem ficar com os pais, querem casar mais tarde, e fica, os pais gostam, né? O que é Peter Pan? Vocês conhecem Peter Pan? Peter Pan é aquele menino que não cresceu, ficou homem, maduro, mas um pouquinho pequeno, é o Peter Pan. Né? Muito bem. Ó, então, vamos ver aqui agora, irmão. Quais gerações que existem? Existe os Baby Boomer, que é o da minha geração, entre 40 e 60, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, a idade pós-moderna, ela passou por duas guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, 1924, Segunda Guerra Mundial, 1946, por aí. Você tem ideia, se você tivesse vivido em uma guerra mundial, certamente essa igreja estaria à volta de Jesus. Agora, quando explodiu aquela bomba atômica dos americanos lá em Hiroshima, no Japão, certamente os muitos disseram: irmão, prepara que amanhã é Jesus volta. Onde ele diz: irmãos, você não fique baseando a volta de Jesus em nenhum acontecimento. O que tem que acontecer para Jesus voltar? Nada! Tudo já se cumpriu. Nós estamos agora na soberania do Pai. Irmão, caiu um avião, Jesus vai voltar. Eu vejo essa besteira. Irmão, teve um terremoto, Jesus vai voltar. Não, Jesus vai voltar porque teve terremoto, não. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E ela vai ser, não é nem nuclear, ela é de laser. Aliás, dizem que nós já estamos na terceira guerra mundial. Ela vai ser desse jeito que ela está ali.
é de informática, é de causar apagão, de energia elétrica, apagão na internet, que é bem isso aí, né? Muito bem. Então, irmão, muito bem. Foi a geração, irmão, dos hippies, questionando toda a cultura ocidental de acumulação de dinheiro, da religião protestante dos seus pais americanos, que promoveram guerra no Vietnã, juntaram tanto dinheiro, vale a pena viver para juntar dinheiro. O movimento hippie não era tanto fumar maconha, é viver sem nada, andando pelo mundo solto. Eu saí lá de casa da minha mãe, quase morreu. Eu saí um dia para comprar um cigarro na beira da esquina, eu voltei 6 meses depois, sem dinheiro, sem documento, sem nada. Não quero ter nada na vida. E sou feliz. Então, irmãos, esses questionamentos, essa geração que viveu, começou a questionar Estado, governo, política, casamento para ter filho, etc. Muito bem, mas também aqui a próxima geração, X, de 60 a 80, eu sou quase, sou 56, né? Viveu com a Guerra Fria, ditadura, geração Y, essa que nós vimos agora aqui. Agora, geração Z, os nativos digitais. O que quer dizer nativos digitais? Já nasceram, até hoje os irmãos dizem para mim, os irmãos aqui, irmão, estou com um problema aqui no meu celular, leva para o meu neto que ele resolve para você. Não tem isso? Oh, mas meu neto é inteligente. Não, mas a geração dele é inteligente para você. Para os outros da idade dele, ele é normal. Qualquer coisa de celular, ele desbloqueia. Quem é seu neto, meu neto. Mas essa geração, eles não têm experiência sem internet, sem tecnologia. São ativistas engajados. São aqueles que estão lutando aí com coisas como identidade de gênero, agenda verde. Por quê? Porque são a idade de estar na faculdade. Infelizmente, nossas faculdades estão totalmente aparelhadas. Chama agenda woke. Cuidado com seus filhos que vão. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, você não vai ter seus filhos na mira do seu olho a vida inteira, não. É dar a eles um fundamento bíblico para enfrentar as teorias da evolução, que eles dizem como sendo não teoria, como um princípio estabelecido. A leitura comunista da economia, da sociedade, dos grupos sociais. Então, irmão, vem aqui, né? Agora vem aqui, ó. A geração alfa, que nasceu em 2010. Essa aqui eu nem sei como é que vai. Quem é que tem filho aqui, né, que nasceu em 2010 para cá? Está quantos anos? 14. Você tem geração alfa na sua casa? Porque chegou a geração Z, aí o alfabeto voltou para o começo. A alfa é a primeira letra. Acabou X, Y, Z. Vamos começar de novo. Daqui a pouco é a geração beta, que é a letra B. Pergunta ao seu filho se você sabe o que é um disquete. Como é que chama? Disquete? Bicho, é esse? Era um negocinho que tinha que botar desse tamanho no computador para gravar. Hoje eu gravo porque eu quero, porque eu sou burro, que eu tenho 2 teras de nuvem para mim encher. Salvo tudo na nuvem. O computador pode queimar? Não salva. Eu fico salvando ainda. Vou salvar tudo lá na nuvem. Tem mais isso. Aqui eu vou botar pendrive. Penta quanto? Pendrive. Como é que era isso? Era para salvar os três. A gente salva na nuvem, não? Então, irmão, geração alfa. Muito bem. A sua vida é totalmente integrada à tecnologia, aprendendo a ligar em níveis ainda não vimos, sabe? Eu não tem tempo. Mas eu não uso, irmãos, 10% desse, eu não uso 10% desse notebook. Eu não uso 10% dele, porque eu não sei usar. Aí eu sei fazer tanta coisa, eu uso 10%.
Bom, por que a geração Y tem o seu nome? Porque Y, X, Z, agora voltou para o A, geração alfa, né? Muito bem, irmãos, isso é importante você saber, porque você está falando com um grupo de pessoas. Eu não sei nem usar o WhatsApp. Aí seu filho, geração Z de 14 anos, desprograma seu celular todinho. Mas como é que ele já nasceu? Mas não pode, igual beber água. E isso muda a cabeça dessas pessoas, ou não muda a cabeça deles, amado? A cabeça de alguém da geração alfa e a cabeça de uma pessoa da geração lá atrás, que não sabe nem usar o WhatsApp, é diferente ou não é? Será que os dois enxergam o mundo do mesmo jeito? Porque não enxergar o mundo, usa-se a comparação do óculos. Se eu usar o óculos de lente verde, eu vou dizer que o mundo é que cor? Verde. Se eu usar o óculos com lente amarela, eu vou dizer para todo mundo, o mundo é amarelo. E nenhum de nós, irmãos, enxerga o mundo sem óculos. Aí deixa eu te falar. A passagem aqui das cidades, só para você ver logo como é que é as coisas. Olha, dentro aqui das cidades, eu fechei as eras históricas aqui, não. Olha, é o seguinte, irmão. A antiguidade e até a reforma protestante, o mundo foi dominado pela religião. Ou, se você preferir, pela teologia. A igreja, o prédio, templo, era o centro da cidade. A igreja, ou o padre ou o pastor dominava a cidade. O pastor disse que não pode, acabou, o pastor disse que não pode. Fala para o seu filho, o pastor disse que não pode. Pois é, mas eu penso diferente dele. Hoje, né? Hoje. A igreja falou que é proibido. Acabou, a água parou. Dia de culto. Hora de culto. Você não achava uma pessoa fazendo nada a não ser estar todo mundo ali. Dominadas pelas ideias. Outra coisa, irmão, tudo é em função de Deus verdadeiro ou dos deuses falsos. Teve uma grande seca. Tem um ano que não chove. Deus deve estar com raiva de nós. Vamos fazer uma dança da chuva. Vamos fazer um jejum para chover. Olha nós aqui no século XXI. Vamos fazer não sei o que para chover, porque é Deus. Tá? Irmãos, Deus interfere se Ele quiser no clima. Se Ele quiser, Ele interfere. Mas hoje, irmão, inclusive disseram que nós estamos tão insensíveis. Essa eu gostei. O pessoal perguntou: está fazendo frio ou calor? Espera aí que eu vou olhar no clima tempo. Mas você não sente? É verdade, está fazendo. Ih, eu estou sem internet para olhar no clima tempo. Não sei se está fazendo frio ou não. Então, irmão, a gente quer saber se vai chover. Eu entro no clima tempo, claro que eu entro. E eles erram, mas esse pessoal de fazenda, eles têm um negócio mais bem apurado. Eles são capazes de prever, mas até quantas que vai chover centímetro. A gente tem mapas que lê os ventos, consegue prever um furacão 10 dias antes. E a gente confia nisso. A gente sabe que tem um Deus, tem.
Tem um vez igual o irmão Valério, o saudoso irmão Valério contou aqui, né? O fogo pegando na rocinha dele, era pouca coisa, mas o que ele tinha para comer. Ele botou o joelho no chão, caiu um pé d'água só ali, apagou o fogo, ficou lá. Deus, nós não tiramos, irmão. Mas hoje, irmão, quando você está com dor de cabeça, o que você faz? Fala para mim a verdade, o que você faz? Toma analgésico. Você não vai lá no colégio, Tomás, aqui pelo amor de Deus, Tomás, ô pastor, você não faz isso. Mas antes era totalmente dominado pelas ideias, e o mundo, tudo era demônio, ou é Deus ou é demônio. Inclusive o falecido pastor Ademael, presbiteriano, escreveu um livro, pediu para me fazer o prefácio, eu não fiz, a editora Vida recusou fazer, onde segundo ele, tudo é demônio, os apóstolos dormindo no Getsemane é demônio. Já não, irmão, e aí, pelo que a editora Vida diz, o povo brasileiro já é muito supersticioso, não só religião, mas superstição. O mundo era dominado, Maria, não é só mesmo mundo cristão, por superstições. Eu, por exemplo, não acredito em macumba, você pode acreditar, não acredito. Pode assim, alguém pegar um retrato meu e colocar na boca do sapo, é bom para o Zezinho, que vai tirar mais foto minha, é rico, coitado do sapo, vai morrer. Eu não vejo, é que o índio, irmão, o índio não pode tirar foto, se tirar foto, roubou minha alma. Devolve minha alma. Então a ideia de que a foto, se eu prender a sua alma na boca, eu não acredito, irmão. Não acredito em nada. Para mim, fazer trabalho de perder tempo. É o macumbeiro ganhar dinheiro, é o fofoco ganhar dinheiro, é o criador de galinha vender galinha preta. Eu não acredito. Mas o mundo, irmãos, até durante a Idade Média era totalmente religioso e supersticioso, principalmente o mundo católico da Idade das Trevas. Qualquer coisa que cair no vento, bater alguma coisa, deve ter entrado um demônio aqui para fazer isso. Mas ele sabe como é que os ventos se geram, como é que se gera tsunami, que terremotos são as placas tectônicas se movendo debaixo da terra. Isso é impossível de acreditar. E inclusive os dominadores da Europa, que era o catolicismo romano, usavam essa ignorância e essa superstição para manter o povo escravizado debaixo de terror. Se o Papa te excomungar, não tem que te tira do inferno. Até que o Zé disse, será? Eu não concordo dele em 95 coisas, escreveu e pregou na porta. Mas são 95 coisas que eu não concordo dele não. E aí excomungou Lutero. Mandou uma carta de excomunhão, sabe o que Lutero fez? Reuniu o povo, fez uma fogueira e disse, aqui é a excomunhão do Papa, tacou fogo. Virou isso, não vai nada. Então, irmãos, aí, veja bem, nós temos uma mudança. Deixa eu ler aqui para você entender, temos quantos minutos? Temos quase meia hora. Deixa eu ler aqui para você, só para você entender. Tudo bem, origem. A pós-modernidade é um movimento cultural, esse aqui interessa mais para nós, irmão, intelectual e artístico, não cultural, intelectual e artístico. Os intelectuais do Brasil, na eleição de Lula, fizeram uma tal da Carta da Democracia. Estão quase escrevendo outra carta dizendo, não, nós estávamos tudo enganados. É mentira. Mas o que acontece? Irmãos, sabem que o governo, todo governo ditador igual do Brasil, você sabe o que é Lei Rouanet?
é dar dinheiro para artista defender a narrativa do governo. E tem um tal de apelo para a ciência. Irmão, toda vez que você vê uma reportagem dizendo os cientistas defendem, aí você tem também cientista é comunista ou de direita. Não existe mais aquele cientista falando, a água parou. Durante a Covid, tinha cientistas de rabo defendendo a ivermectina e o outro, como é que chamava? Cloroquina, sei lá. Defendendo, mas a ciência diz que isso aí não vale nada. Mas qual ciência? Aí usa-se, irmão, que se os intelectuais, os professores universitários, professor universitário, temos aqui um doutor em História Moderna, ele vai explicar para nós a guerra da Rússia e da Ucrânia. Oh, é um cientista. E aí? Ele vai falar uma verdade no Ucrânia, ele vai defender um lado. Ele vai defender um lado da ideia. Então, irmãos, esse negócio aqui de ciência e artístico, irmão. Novelas. A maioria das novelas da Rede Globo defende LGBT, tem que ter. E aqueles programas de vez que eu encontro para ver, de domingo de manhã, mais você, sei lá o quê, é quase infalível que naquele programa vai ter uma mulher ou um homem gay. Não tem como eles passassem a apresentar e dizer assim, que coisa mais linda. Então veja bem, irmão, como uma reação, observe que a pós-modernidade a modernidade começou no século XVIII, valorizar a razão, a ciência, e o protestantismo entrou nisso aqui. O protestantismo entrou com a modernidade contra a religiosidade e a superstição da Idade Média. Qual a ideia protestante? Leia. Você vai acreditar no que está escrito ou no que estão te falando? Leia. Agora eu te argumento. Romanos 12:1. Irmãos, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, que é o culto. Latreia logique. Eu escrevi uma lição aqui e botei esse nome, a lição 6. Logique. Lógica. A lógica não é uma ciência, eu lecionei essa ciência lá no IBIT. O livrinho menor que eu achei, acho que tinha 800 páginas. Lógica. Que é um ramo da filosofia que te ajuda a ver entre dois argumentos qual deles que tem mais probabilidade de estar perto da interpretação correta. Lógica. Lógica aqui, ela é contrastada com emoção. Aí eu gosto do Lemuel, aquele não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Nós pentecostais somos arrepientos, somos emocionentos, choremos. Mas a igreja, irmão, e a nossa fé é baseada na palavra. Uma coisa é preto no branco. Aí a modernidade veio fazendo um arraso. Por exemplo, o catolicismo ensinava que só podia se ler livros cristãos. Irmão, toda a herança cultural grega, egípcia, persa, da biblioteca lá de Alexandria no Egito,
toda a riqueza cultural da humanidade foi enterrada. Pastor Bill Watson, vocês conheceram ele? Ele falava disso, irmão. Cuidado com o homem de um livro só. E você sabe qual é o livro? A Bíblia. Paulo, ele cita, escrevendo a Timóteo, como diz um dos poetas cretenses, povo de estômago grande e preguiçoso. Ele lia. Paulo, lá em Atenas, eu coloquei nas minhas leis, ele discute com os filósofos estoicos e epicureus, está na Bíblia, Atos 17. O que é filósofo estoico? Igreja. O que é filósofo epicureu? Igreja. Eu botei na lição para ver. E Paulo, irmãos, inclusive parece que é estoico. Irmão, Paulo era filósofo? Era. Ele era teólogo e era filósofo. E entendia. Então, irmãos, por que nós estamos vendo essa revista? O pastor até agora não falou em Bíblia, só está falando de história. Por quê? É porque você tem que entender o mundo onde você está vivendo, porque senão você compra gato por lebre. Não sei qual é a diferença, porque eu acho que gato deve ser pior que lebre, né? O pessoal que faz espetinho prefere gato. Prefere gato. Lá na Europa, o cara falou lebre, coelho, é igual galinha aqui para nós, né? Gala é lebre, coelho, mas tem os abatedores que é um monte. Igual para nós aqui é galinha. Entende isso, irmão? É porque, irmãos, a época que nós estamos vivendo, eu não sei se eu acho aqui ainda, eu vou ver se eu acho aqui, isso aqui é minha biblioteca, não quero biblioteca, não quero isso. Eu acho que é em Tessalonicenses, deixa eu ver se é 2 Tessalonicenses, deixa eu ver se. E fala o seguinte, irmão, nós estamos vivendo irmão, que ninguém os engane. Estamos vivendo na época. O que é o engano, irmão? O engano é de passar uma coisa como sendo outra. Aí diz aqui, irmão, ó, profecia, pode cuidar com profecia. E no fim ele diz: não rejeite profecia. Mas antes de tomando toda a profecia como verdadeira, passa na peneira da palavra. Palavra ou carta. Naquele tempo era carta, hoje é o quê? Hoje é a internet. Aí põe embaixo, não sei o que, escrito embaixo, Billy. Aí eu saio dizendo, ó, Billy Graham nunca falou aquilo. Esse é o problema. Irmão, deixa eu explicar para você. Nós estamos vivendo a era, não é mais nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Não estamos mais no pós-modernismo, ainda existe. O que é a pós-verdade? É a era da fake news. O que é fake news? Existe uma diferença entre eu te falar uma coisa. Por exemplo, se eu disser, Billy Graham disse isso, e nunca foi ele, eu estou enganado, eu não estou querendo te enganar. Alguém me disse. Agora, eu fazer um escrito e botar o nome Billy Graham embaixo é outra coisa. Influenciador digital, temos a Renata, temos os influenciadores, tudo é Renata e Renata, né? Deu certo. Eles vendem, se você deixar eles te vendem por leve, você que compra se você quiser. Brincadeira, né? Eles vendem. Então, uma produção deliberada de carta, com a intenção. Irmãos, existe da sociedade uma organização, um consórcio de intelectuais, de artistas, de políticos, de filósofos, para produzir mentira. Eles sabem que é mentira, mas eles querem implantar a mentira deles.
Paulo já diz isso aqui, irmão, ó, um engano, deixa eu ver aqui. Quando ele fala aqui, a operação, muito bem. Ó, o mistério da iniquidade. Ó, irmão, ele fará uso de todas as formas de quê? Agora, irmãos, que estamos chegando no momento do reinado do anticristo, virá por engano. Engano é de passar que isso aqui foi uma palavra dita pelo saudoso Vitoriano no ano de 1983. Aí você vai lá, Cacilda, você lembra disso? Eu não. Vai lá no Veriano. Veriano, você lembra do Vitoriano falar isso? Nunca vi, não. Né, Veriano? Veriano sabe que ele está aqui nesse começo. Irmão Raimundo. Mas, irmão, o senhor lembra? Não, nunca ouvi Vitoriano falando isso, não. Irmão, entende o que é o engano, irmão? É mentira deliberadamente produzida para te botar no erro. Chama-se, aí o nome que eles dão é narrativa. Lula falou para Maduro. O que você tem que fazer, Maduro, é fazer uma narrativa que convence o mundo que você não é ditador. Faz uma narrativa boa. Então nós vivemos na época das narrativas, que alguém te conta uma história que tem toda a aparência de verdade, até põe a cidade embaixo, pastora Damares, foi Damares que falou, e não é. Aí deixa eu te explicar, por que nós estamos estudando essa lição, essa revista? Parece que não tem muito conteúdo bíblico. É para te dar ferramentas, está entendendo? Te dar ferramentas para você discernir mais qual narrativa. Mas a Bíblia também é narrativa. A Bíblia também é narrativa. Você acha que aquele povo lá em Filipos, quando Paulo e Silas meia-noite estão orando, tem um tremor de terra, as portas da cadeia abrem, o homem vai se matar, Paulo não se mata não, se você crê em Jesus, sua família vai escapar da morte. Vocês acham que o povo lá de Filipos disse que aconteceu o que naquela noite? Um terremoto. E foi mesmo um terremoto. Só que o Espírito Santo revelou para nós que aquilo não foi um terremoto natural, foi um terremoto provocado por Deus. Isso é para o mundo. Jesus foi um fracassado, veio implantar um reino, não deu conta, foi preso pelo Império Romano, condenado à morte e executado. Os próprios apóstolos, depois da morte, disseram o quê? Acabou. Aí nós dizemos, a morte de Jesus foi a maior vitória. Vai, morreu. E dizemos outra coisa, irmão, ele ressuscitou no terceiro dia. O que você acha que o mundo pensa? Uma pessoa que foi morto, enterrado, para não ter dúvida, o ladrão rasgou o coração dele. Escorreu tudo quanto é líquido que tinha, que aliás eu já preguei sobre isso. João disse que brotou água. Não é aquela coisa que o plasma separou do resto, aí vira, não. Lá João diz que brotou água do coração dele, igual uma torneira. Mas rasgou tudo. Não há dúvida que ele morreu. Pois é, 3 dias depois ele veio de novo, está vivo até hoje. O que você acha que o mundo pensa disso, irmão? Até os teólogos contemporâneos, existencialistas, igual Rudolf Bultmann, escreveu tanta coisa boa aqui no alemão, mas ele disse que isso é questão de interpretação. Jesus está vivo na nossa memória. Jesus está vivo na nossa lembrança. Por favor, o microfone, Júnior. E aí, irmãos, aquele relógio, eu já pedi para vários irmãos pegar
uma escadinha, ele está 8 minutos atrasado agora. Eu já trouxe a escada, deixei aí, ninguém fez, eu não estou podendo subir a escada. Arruma ele para nós, alguém, pelo amor de Deus. Um dos irmãos teve boa vontade, arruma aquele relógio. A escada é alta, cadê? Débora tá aí não, né? Foi ela que arrumou aqui naquela altura para nós, viu? Olha a altura que Débora botou o relógio. Por favor, peraí, não, tem mais uma coisa ainda, peraí. Eu tenho que te ver aqui. Essa é a Renata, vai, estou te vendo. Naquela época também já se criou uma narrativa, né? Quando Jesus ressuscitou. Porque eles não queriam, né? Os judeus, os fariseus que condenaram Jesus, aí fizeram, pagaram soldados para criar-se uma narrativa mentirosa falando que o corpo tinha sido roubado e não que ele havia sido ressuscitado. A diferença da narrativa cristã é que é uma narrativa verdadeira. E hoje se cria uma narrativa, né, com toda a base, e usa cientistas e tudo para criar uma narrativa mentirosa. Compra-se uma narrativa. Irmão, da época Jesus correu 2 narrativas. Os soldados romanos comprados disseram: os discípulos vieram aqui roubar. Madalena dizia: eu vi ele. Conversa de mulher. Eu vi ele. Tomé, os discípulos estão trancados. Tomé diz o quê? Só acredito se eu pegar nele. Aqui, Tomé, toca. Então, irmão, tem bases. Mas veja bem, irmão, desde o começo agora, deixa eu terminar aqui. O que nós queremos estudar nos próximos meses, na escola dominical? Te fornecer ferramentas para que quando você tiver 2 narrativas e a Bíblia na mão, você vê realmente pelo filtro da Bíblia qual narrativa que é enganosa. E cuidado com ela. Porque a palavra enganar é cruel. Você é enganado. Você compra como sendo e começa a desviar. Você compra e vende. Compra e sai vendendo pela internet. E é mentira, é engano, tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Deixa eu ver o que a nossa lição deixou aqui mais. Muito bem, irmãos. Não dá para ir mais, né? Eu só quero dizer o seguinte, irmãos. A reforma protestante fez parte da modernidade que veio dizendo: o homem é um ser racional. Embora que a Bíblia não é um livro produzido pela razão. A Bíblia é revelação, irmão. Revelação é uma coisa produzida pela mente de Deus. Razão é uma coisa produzida pela mente humana. Mas a mente humana é capaz de acessar o que a mente de Deus produziu. Mas não tira, não é só arrepio. Não quero só emoção. Nós estamos dizendo para os irmãos: não pode arrepiar à vontade, pode emocionar, chorar à vontade, mas a função da igreja é colocar debaixo dos seus pés a palavra. Sua fé não é baseada em arrepio, sua experiência e deve ser. Sua experiência com Deus é subjetiva. Sua experiência com Deus é subjetiva. Ai, irmão, Deus tocou em mim, eu não estou vendo, mas eu tocou. Eu não vi, me intercedeu, com experiência. Agora a sua fé, temos a nossa declaração de fé, é baseada na palavra, é preto no branco. Nós apelamos para a razão. Para o que mais? A ciência e a objetividade. Está escrito. Você sabe por que Jesus sempre dizia assim? Está escrito. É objetivo, está aí. Não estou te falando do que eu vi. Jesus não falava de revelação, ele falava: está escrito. Nós temos que pregar o Evangelho, Renato, que está escrito. Amém? Tá bom, irmão? Irmãos, à noite hoje, nós vamos ter a presença da nossa diretora regional de missões, da nossa diretora regional de evangelismo. O culto começa às 7 horas, vamos chegar a que hora? 15, mais tardar 10 para 7, amém? Algum comunicado? O microfone aí. Vai para cá para eu te ver, vai para cá, para cá, aí, pronto. A paz do Senhor para os irmãos. Sobrou bastante lanche e as meninas fizeram já os pacotinhos. Aí os irmãos que quiserem terminar a escola, pode passar lá para cima da mesa e levar para casa. Amém?
Não sei se está ali esse pacote já. Não é aquela não? Aí a revista acho que acabou, né? Se tiver acabado, não sei, nós pedimos 150. Glória a Deus que os irmãos querem. Mas dá tempo ainda de pedir mais. Vamos ver. Todo mundo aqui tem revista? Tem, né? Só não tem alguém diz e acabou e não tem mais. Todo mundo tem, louvado seja Deus, amém. Terminamos? Terminamos. Ficamos de pé, oramos. Obrigado, Jesus, por essa escola dominical. Irmã Renata, nossa influência feminina. Ora aí, Renata. Aleluia.